Que a graça do Espírito Santo, a presença do nosso Senhor Jesus Cristo esteja todos convosco. Vamos ler nesta hora uma reflexão a respeito de Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 8. Diz assim: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vou ler também uma parte do capítulo 4, a partir do versículo 4. Diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nós vemos que essa epístola do apóstolo Paulo, ele estava encarcerado. E quando ele estava encarcerado, ele precisou escrever esta carta aos irmãos em Filipe. E nós vemos aqui, se formos ler a carta desde o primeiro capítulo, nós vemos uma divisão na carta, onde primeiramente ele apresenta Cristo de uma maneira doutrinária. E ele começa a dizer de que maneira Cristo foi entregue por nós. E enquanto ele fala da maneira doutrinária, eu gostaria que você observasse que o apóstolo Paulo chama Jesus o Cristo. Quando Jesus é chamado Jesus o Cristo, ele não é o nosso Cristo, ele é o Cristo de Deus. Porque quando Jesus foi ungido para ser o Salvador, o Redentor da nossa alma, ele veio para nós como Cristo, aquele que se deu por nós. E o apóstolo Paulo, ele mostra muito bem aqui na sua carta, de Filipenses, ele mostra muito bem enquanto Cristo foi entregue a nós. E ele se lembra quando Cristo foi entregue a nós. Ele foi entregue a nós para que nós pudéssemos ser salvos. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. E o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Filipenses, do texto que eu li, do 3 ao 9, ele diz que nós precisamos ser achados nele. Toda situação que você viver, toda situação que eu viver, nós precisamos ser achados em Cristo. Nas nossas decisões, quando a gente vai falar alguma coisa, quando nós vamos tomar alguma iniciativa, nós precisamos ser achados em Cristo. Porque Cristo é realmente a nossa salvação. E estando em Cristo, eu posso todas as coisas, estando nele. Não estando nele, eu não consigo. Eu não consigo perdoar não estando em Cristo. Mas estando em Cristo, eu consigo perdoar. Então, aqui nessa parte do capítulo 4, versículo 4 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como se alegrar, né? Ele estava dando lição de alegria estando encarcerado. Sabe como se alegrar? Estando nele, sendo achado nele. E aqui nós vemos que a segunda parte da carta do apóstolo Paulo, ele já nos ensina a chamar o Cristo de o Senhor. O Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor, o nosso Senhor. Quando ele é chamado Senhor, ele nos ensina que
Quando nós o consideramos o Senhor, nós consideramos que Ele, o Cristo, Ele é o nosso governador. Né? E Ele sendo aquele que governa a nossa vida, Ele governa nossas atitudes, Ele governa as nossas decisões. E Ele governando atitude e decisões, você concorda comigo que nossas atitudes, nossas decisões serão as melhores? As mais acertadas, nós estando em Cristo? Então aqui o apóstolo Paulo diz, olha, se você estiver em Cristo, você vai se alegrar até mesmo na luta, até mesmo na tribulação. E aqui no versículo de número 6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. E quando você orar, meu amado, que você estiver na luta, estiver numa situação de tribulação, estiver numa luta de enfermidade, alguma coisa desse tipo, eu não sei como é que está a sua vida hoje, o Senhor sabe, mas Ele está dizendo aqui, ore, torne isso conhecido a Deus, diga ao Senhor o que você está sofrendo, e quando você orar, você ainda achar que ainda falta coisa, que ainda o Senhor ainda não ouviu sua oração, a Bíblia diz, suplica então. Suplicar é pedir com muito rogos, é pedir com muito apreço. Senhor, eu não consigo mais. Senhor, a luta está grande. Senhor, eu não estou conseguindo atravessar esse deserto. E o Senhor certamente te dará a vitória. E aqui ele diz no versículo 7, e a paz de Deus, quando você estiver na luta, que você orar, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você entende? Eu me lembro que eu assisti um documentário certa vez, que eles falavam a respeito de uma maremoto. A maremoto, ela se dá como um terremoto no mar, como um tsunami mesmo. E quando o tsunami aparece, ele leva arrastando tudo que ele vê pela frente. E nesse documentário eles colocaram um mergulhador lá no fundo do mar. E lá no fundo do mar estava como um aquário, os peixes nadavam com muita tranquilidade durante a maremoto. Então em cima estava tudo sendo arrastado, mas embaixo estava tudo na perfeita paz. Uma paz que ultrapassava o entendimento de qualquer pessoa. Como que o mar está revolto em cima e embaixo a paz? Isso é Deus querendo ensinar para nós. Enquanto nós estamos aqui, ó, na nossa vida diária, em tribulação, em luta, em tsunami, lá no nosso coração, no nosso espírito, a paz. Porque nós já oramos e nós já suplicamos ao Senhor e nele confiamos. E Ele é o Senhor, o governador da nossa vida. E certamente com Ele, em nós, nós venceremos as batalhas. Deixo essa palavra para você, confira os versículos que eu falei, medite nesta palavra e ore ao Senhor.